Também para a gente seguir falando sobre julgamento, sobre anistia, que é o seguinte, a Elo apurou uma conversa que anda circulando nos corredores do Congresso na semana do julgamento da trama golpista, é que uma emenda à Constituição aprovada em 23 estabeleceu novas regras sobre cidadania estrangeira. Vou explicar. A regra acabou com a perda automática da nacionalidade brasileira de quem obtém outra cidadania. Desde então, a pessoa só perde a nacionalidade brasileira em 2 casos: renúncia ou atentado contra o Estado democrático de direito. Olha a mexida aí nas peças do tabuleiro. Parlamentares fizeram esse lembrete ao chegar no STF nesses últimos dias. Detalhe, a relatora do projeto na Câmara foi quem... Deixa que a Elo vai contar. Porra. Conta, Elo. Foi a deputada Bia Kicis, bolsonarista de carteirinha registrada e sacramentada. Eu ontem quase caí de rir quando eu encontrei essa história, porque isso é uma conversa muito restrita no Senado e que já foi enviada para o STF tomar a noção disso, porque vocês imaginam, a Constituição é enorme e tem milhares de emendas e muitas vezes ninguém sabe algumas emendas que estão lá. Essa, por exemplo, ela foi criada na época que teve uma história rumorosa de uma brasileira que foi para os Estados Unidos, lá se casou, tirou a cidadania, foi acusada de assassinar o marido e fugiu para o Brasil. O que aconteceu? Ela foi extraditada para os Estados Unidos porque ela tinha perdido a nacionalidade brasileira dela e está lá puxando cana até hoje. Aí foi que inspirou essa lei, só que os deputados e senadores fizeram essa ressalva de você poder perder a sua cidadania se você atentar contra o Estado. Eu queria saber quem foi o gênio visionário que colocou esse item no projeto de emenda à Constituição. Se você atentar contra o Estado democrático de direito, você pode perder sim a sua nacionalidade. Agora, o que isso significa? Você perde, você não pode ter conta de banco, você não tem CPF, você não pode receber doação de Pix, né? E por aí vai. Vários direitos que você tem como cidadão, você perde, você vira uma apátrida. Isso significa algum resultado imediato para esse julgamento que a gente está vendo? Talvez não. Eu soube ontem que já tinha um grupo na Câmara dos Deputados, um grupo de esquerda, pensando em propor uma emenda à Constituição que falasse exatamente isso. E aí descobriram que já existe essa emenda. Então, eles ficaram muito felizes quando eles descobriram que essa emenda já existe e me explicaram, uma pessoa do departamento jurídico desse grupo me explicou, olha, o que pode acontecer agora? Existe, para esse processo que está no Supremo, a gente não vê muito uma maneira de aplicar, porque o processo já está quase no fim. Porém, vocês vão se lembrar que as medidas cautelares, as primeiras que Bolsonaro sofreu, foram justamente por conta de um projeto, um pedido que foi feito junto à Procuradoria-Geral da República com relação ao Eduardo Bolsonaro e depois ao Bolsonaro, por essa história toda deles estarem nos Estados Unidos movimentando os pauzinhos para prejudicar o Brasil e forçar uma anistia. Nesse projeto que foi apresentado e que foi acolhido pelo Ministério Público, que está em fase final de apuração, esse inquérito foi aberto, está no fim, já a gente vai receber a denúncia da Polícia Federal. Ele cita, entre outros crimes, coerção no curso do processo, ou seja, tentativa de melar o processo que estava acontecendo aqui, mas cita também tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, essa pessoa desse comitê jurídico disse para mim, esse processo está andando e ele sendo condenado nesse processo, a aplicação disso pode ser imediata. Ele sendo condenado, ele pode perder imediatamente a sua nacionalidade. Então existe uma outra ferramenta legal, constitucional, na mão da esquerda para aplicar contra essa turma que tenta golpe de Estado.
Elô, e para efeitos pedagógicos, não tem nenhum outro tema que seja mais importante do que esse hoje no Brasil. Veja, às vezes, por uma questão quase que epistemológica, digamos assim, a forma como a gente constrói conhecimento, a gente sempre organiza, Chico, as conversas quase que com parâmetros acadêmicos, assim, meio academicista, meio juridiquês e tal. Tá? Agora, muitas vezes o raciocínio não depende disso, cara. Te faz sentido argumentar que alguém que ataque a soberania do nosso povo, o nosso direito à autodeterminação e estimule uma nação estrangeira num processo de guerra híbrida contra o Brasil, perca a nacionalidade? Óbvio que faz sentido. Eu não preciso de nenhuma dimensão academicista, juridiqueza, é óbvio. Esse sujeito... Não precisa de emenda à Constituição nenhuma, né, César? Basta pensar 30 segundos. Exatamente. A pessoa, esse movimento é um movimento de quem recusa a nacionalidade. Pronto. Se eu pulo lá para a Casa Branca, durmo na Casa Branca com o Trump, defendo uma punição pesada à economia brasileira. Sabe? Tem pescador lá do Ceará que tá em má situação porque os caras tiraram a exportação do pescado do Ceará. Se eu luto contra essas famílias brasileiras, o que eu tenho que me arvorar a querer ser brasileiro de novo? Recebendo salário? Financiado por nós? Ganhando grana do contribuinte nacional para conspirar contra o próprio povo? Pra que ferrar? loucura é essa, cara? Ah, não dá. E outra, eu recuso também o jogo democrático. Porque eu quero melar a democracia. Isso. Que brasileiro eu sou? Não é mais. Exato. Elô, última palavrinha para a gente fechar por aqui contigo também, minha amiga. Vivi, te vejo na terça-feira, feliz e contente. Ela tá de